Boa noite. Boa Ô, noite, João, boa noite. Tudo bem? tudo e você? Como é que tá? Tudo tranquilo. E aí, tá? Chegou já de viagem? Não, tô aqui em Caxias do Sul. Caxias do Sul? O que você foi fazer, É, João? vou fazer um curso em Company aqui no Instituto de Previdência Municipal. Puta, que legal, hein, cara? Você tá viajando bastante o Brasil, né? Tá, tô correndo aí. Que legal. João, motivo dessa live agora hoje, a gente estava conversando em particular. Muita dúvida Uhum. está surgindo do quesito previdenciário, com essa nova mudança da lei, com a possibilidade da mudança do regime previdenciário, obrigado, com a mudança do regime previdenciário. E o pessoal me pergunta bastante, eu falei, nada melhor do que a gente ter um especialista na área, também colega médico, para ajudar a gente a saber o que pode acontecer, o que vai acontecer, quais mudanças É, podem afetar ou não a gente. Então, o motivo é hoje a gente bater um papo aí, formal, e se parecerem dúvidas, a gente legal, conversar e tentar dirimir as dúvidas, né? E aí, ótimo. como é que tá? Primeiro, agradecer você aí pelo convite para a gente estar conversando aí, batendo esse papo. E acho que realmente é um momento de muita instabilidade, porque a gente está com uma reforma aí se avizinhando, né? Tem uma reforma da Previdência, falta, já passou na Câmara, agora está no Senado, né? E para os médicos, principalmente, muda bastante coisa, porque você tem a questão da aposentadoria especial, que é a aposentadoria que geralmente os médicos vinham se aposentando, né, por exposição a agente biológico, 25 anos, e com a reforma é criada uma idade mínima para aposentadoria especial. Então a gente costuma dizer que acaba por perder até o sentido da aposentadoria especial, porque se você começa a trabalhar lá com 20 anos, com 45 anos você já teria os 25 anos em atividade especial, você poderia se aposentar. Agora, com a reforma, se passar o texto do jeito que ele está, você vai ter que esperar até os 60 anos para se aposentar, mesmo Independente da atividade exposto. que você exercer. Se você a regra da aposentadoria especial por agente biológico é 25 anos da atividade, mas aí ele criou uma idade mínima, que seriam esses 60 anos. Então, o médico ele só se aposentaria nessa idade. E aí, com isso, você cria sim um problema para os médicos em relação a essa questão deles estarem conseguindo se aposentar. A gente tem feito muitas palestras e etc. sobre esse tema, e o que a gente tem falado, eu tenho abordado um pouquinho sobre a questão do benefício por incapacidade, principalmente, e o que a gente está vislumbrando para o futuro é que as pessoas passem a se aposentar muito por incapacidade. Porque se você diminui, dificulta, na verdade, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, você só vai ter aposentadoria por idade, então você vai ter uma idade mínima para se aposentar. Independente do que você trabalhe, mesmo na atividade especial, vai ter idade mínima também, diferenciada, mas também existe. Você acaba que a pessoa provavelmente ela pode até adoecer antes de atingir aquela idade. Então Com certeza. o que a gente tem esperado é isso, que os benefícios por incapacidade eles tendem a crescer. Então, eu acho que você vai ter um aumento grande aí de benefícios por incapacidade, é, porque vai ser a única forma do segurado acessar a cobertura do seguro social, né? Porque a Previdência Social faz parte da Seguridade Social, garantido na Constituição Federal, né? E é complicado. Você dificultando o acesso a essa aposentadoria, eu acho que ninguém, todo mundo sabe que precisava fazer alguns ajustes,
mas eu não sei se o ajuste que precisava seria tão drástico assim. Então, acho que essa que é a grande questão que precisa ser discutida, e você tem aí uma questão importante para os médicos em especial, que seria essa questão da aposentadoria especial. E a grande questão também é que, isso é importante da gente ressaltar aí para quem está vendo a gente, que você tem uma regra de transição que praticamente não existe. O que é regra de transição? Seriam pessoas que já estão próximas da aposentadoria e vai ter a mudança na legislação. Então, a proposta da PEC, ela cria uma regra de transição que praticamente não existe. Então, as pessoas vão ter dificuldade. Essa regra de transição, ela não contempla que tem alguns cálculos que o pessoal faz que, de repente, falta um ano para se aposentar. Tem até alguns exemplos que, se quem buscar na internet, aí o pessoal faz os cálculos. Tipo, falta um ano para eu me aposentar na regra atual. Se você tiver a aprovação da mudança, da reforma da Previdência, eu teria que trabalhar mais não sei quantos anos para conseguir o benefício. Então, Completar a o regra. tempo necessário. Exatamente. Então, essa regra de transição, ela praticamente não existe. Então, essa é uma outra crítica que todo mundo faz em relação à reforma da Previdência, né? Acho que essas são as principais questões. A gente tem já uma dificuldade na comprovação da atividade especial, né? Porque muitos médicos, você tem alguns médicos que são contribuintes individuais, né? Então, você não tem carteira assinada, vamos dizer assim. Então, para o contribuinte individual, você já tem uma dificuldade grande de comprovar a exposição ao agente biológico, porque não tem os laudos necessários, né? Então, a gente tem visto muito trabalho nesse sentido, de se fazer a avaliação. Estou falando aqui de médico, mas isso vale para os outros profissionais, né, liberais, dentista. Então, eles já têm uma questão difícil de comprovar a exposição ao agente. Você tem algumas decisões na justiça, inclusive. Tem um tema que está lá na TNU, que foi uma decisão recente, que foi a questão de que o contribuinte individual ele não usar o EPI, isso não acabaria com a gente, porque assim, quando eu estou numa empresa, a empresa assim, Ih, deu uma travada, né? Não tem problema. Deve ser a conexão dele que está caindo. João? voltou aí? Travou, mas voltou. Pode mandar bala. Voltou? Então. E Voltou. aí, voltou, legal. E Voltou aí legal. você tem, então tem essa questão de que você não, no caso do contribuinte individual que eu estava falando, ele mesmo não compraria o EPI, né? Seria uma responsabilidade dele mesmo comprar. Então ele não poderia utilizar a justificativa do não uso do EPI para exposição ao agente, porque essa foi a decisão. Então a gente vai ter que comprovar que aquele EPI não é eficaz para aquele agente. E quando a gente está falando de agente biológico, a gente tem um grande problema, né? Porque a exposição ao material biológico, você tem a questão da exposição de ter contato com vírus, bactérias, etc. Mas você tem um acidente com pérfuro cortante, né? Que independente do EPI que você use, vai ter lá, pode ter exposição. Porque quando a gente fala de exposição, a gente está falando do risco, né? Travou de novo um pouquinho, mas não tem problema. Deu. Só um minuto que deu uma travadinha. Ele está em viagem. Está no hotel, não acredito. João? Poxa, que pena. Ô, João, voltou. Vamos lá. Aqui o celular, vê se melhor. Voltou. Tá voltando. Tá voltando devagarzinho, mas tá voltando. Caxias, acho que o sinal não está muito bom do Agora deu, agora voltou. do 4G. Deu?
Voltou? Deu. Deu, legal. Então a gente está nesse momento de mudanças, né? E a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. É um momento de muita incerteza, para a gente saber como que vai ser aprovado isso e como é que isso vai acabar trazendo. Mas assim, quem atua na área tem que ficar esperto, porque provavelmente vai ter sim grandes mudanças. E eu acho que aí nada mais, não é uma hora mais propícia para você procurar algum especialista na área para fazer um planejamento, verificar o que está acontecendo, se vale a pena, não vale, se de repente vale a pena pedir aposentadoria agora, não vale, vale esperar. Então, acho assim, quem está ouvindo a gente aí, os médicos, ou que já tá pensando, tô próximo, acho que eu já tenho tempo de contribuição, tal, tem que ir atrás para verificar o que se enquadra no seu caso e para isso tem que procurar um especialista na área para fazer uma análise de um planejamento previdenciário. E essa PEC que passou na Câmara tem todos esses detalhes que você falou, essas falhas. Tem uma possibilidade de Isso. correção agora ou não? Ou Então, ela já cara, está fechada? Como que funciona? então, Porque ela vai ser votada no Senado agora, né? Isso, o Duas relator turmas e tudo mais. apresentou. Ele apresentou o relatório hoje ou ontem, eu não me recordo agora eu não lembro se foi ontem ou hoje. Ele apresentou o relatório, né, da PEC e agora ela vai ser votada. Mas assim, eu não estou muito esperançoso de grandes mudanças não, tá? Para ser bem sincero, eu não estou muito esperançoso de que ocorram grandes mudanças no texto. Teve os institutos de estudos previdenciários, a OAB se manifestou, tal, teve várias audiências públicas, mas eu acredito que deve ser sim aprovada e muito provavelmente o texto do jeito que está. Aí o que vai restar depois da aprovação é se discutir a constitucionalidade de alguns dos itens lá, né? Porque aí você vai ter que ver o controle do judiciário sobre o que for aprovado para você verificar essas questões. A única alteração que parece que já foi aprovada, salvo engano, é a dos policiais militares e civis, né? E Eles salvo engano, do conseguiram lá exército passar. também. Isso, na verdade, as Forças Armadas não entrou, né, nessa daí. Eles vão apresentar depois, eles Não conseguiram entrou? tirar fora. Não. Entendi. Eu já achei que tinha entrado agora, mas o lobby está bem grande para eles entrarem e não se adequarem nesse tipo de enquadramento, né? Aí é bem diferenciado, porque a gente tem que dividir para quem está ouvindo a gente. Eu vi que tem algumas pessoas aí, até eu vi a Alessandra, que é advogada da área previdenciária, Olha que alguns bacana. outros advogados que atuam aí no direito previdenciário, mas para quem está ouvindo a gente que não é da área, a gente tem que dividir, porque você tem o regime geral da Previdência Social, que é o que vai ter o maior impacto da reforma, e você Tá, tem o legal. regime próprio, tá? O regime próprio, que são aqueles funcionários públicos, que aí você tem lá o estatuto, eles são Entendi. estatutários, tal. Então são regras diferentes. E, Ótimo. inclusive, eu não sei se você lembra, houve uma discussão muito grande, porque eles tiraram os servidores estaduais e municipais da reforma. Não sei se você Eu vi viu isso isso, aí. eles apresentaram. Vi. Então, isso tudo é lobby, né? As corporações vão fazendo e vão conseguindo mudanças para, às vezes, favorecer os seus representados e tal. Claro. Faz parte do jogo, né? Mas, assim, a gente viu lá e teve essas mudanças, mas quem mais vai ser afetado, com absoluta certeza, é o regime geral, que é a maioria dos trabalhadores, né? Então, esses são os que vão mais serem afetados pela reforma da Previdência. Uma dúvida que eu tenho. Quem já tem o direito adquirido, mas que ainda é o que você falou, está nessa fase de transição, entra na reforma, não entra na reforma? Como que funciona? Então, se você já tem o direito, eu já daria entrada, né? Uhum. Não esperaria, não. Corre o risco, né? Corre o risco de Não você já ter o sei. direito adquirido e de repente. Sim, eu vou dizer assim, a Constituição, todas as leis dizem que o direito adquirido não pode ser afetado, né? Mas a gente tem visto cada coisa nesse país Isso é que eu verdade. acho que se eu tivesse tempo de aposentadoria, eu correria lá para dar entrada. Não ia ficar esperando, não. A regra de transição é muito ruim, tá? Essa regra de transição é muito ruim.
Mas assim, se já tem, eu já daria entrada, não ficaria esperando reforma nenhuma. Por isso que eu falei do ideal é já procurar o advogado da área previdenciária para fazer um planejamento previdenciário. Ele já vai avaliar se já tem tempo, não tem, eles já fazem tudo. E para nós, né, que estamos começando aí, começando que eu digo porque tem pouco tempo, né, de contribuição, não sei você, eu tenho, Não, sei lá, 10 anos de não, contribuição, devo por ter aí. Por aí, olha lá. 8 anos, sei lá. Saiu da faculdade, né, sai com 25, 30 e vai contribuir. Então, assim, Imagina, não para tem, nós, né? eu acho que para nós o ideal é realmente fazer um planejamento a longo prazo. Porque sabe qual que é o grande problema dessas reformas? A perda de confiança no sistema. É, Porque o que acontece? O que garante que hoje eu contribuindo, daqui a 30 anos a regra que eu vou ter é aquela que eu entrei? Essa que é a grande questão, né? Aí cada vez vai se dificultando mais, daqui a 30 anos vão falar, não, você só vai se aposentar com 100 anos. Então, assim, esse que é o grande problema, eu acho, dessas reformas, de você mudar a regra para quem já está no sistema, porque você perde a confiança. E aí você vai acabar chegando à conclusão, e eu acho que esse que é o grande problema, de você, de repente, falar assim, se eu posso, eu não vou contribuir, apesar da a gente sabe que a contribuição ela é obrigatória, né? Não tem como você fugir dela, não ser o segurado facultativo, mas a gente sabe que na prática muita gente acaba achando um jeito de não contribuir, né? Acaba até, não deixa de ser uma sonegação ali, e procurando outra forma, porque falar, é melhor eu fazer uma previdência privada do que eu ficar contribuindo para esse sistema que daqui a 10 anos eu não sei como é que vai estar. Porque a gente está passando agora por uma reforma, mas na verdade a gente tem várias reformas ao longo do tempo, né? tem. Você tem várias emendas constitucionais ao longo do tempo, não foi agora tá uma reforma mais drástica, mas você teve reforma no governo Lula, no Fernando Henrique já começou, né? Aí reforma no governo Lula, reforma no governo Dilma, reforma no governo Temer, e agora combinando com a reforma no governo Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é um problema de confiança também do sistema. Isso desestimula as pessoas de contribuírem, porque o nosso sistema é um sistema de repartição, né? As gerações atuais trabalhando sustentam as gerações que estão aposentadas, né? Não é um sistema de poupança. Você não tem, é um caixa único, vamos dizer assim, você não tem uma conta lá Uhum. na Previdência que mostra quanto você contribuiu e aí você vai receber aquele valor, não. Você é um pacto de gerações, né? O nosso sistema foi feito dessa forma. Então a gente tem um grande problema. E outra questão que tem muito grande na PEC é a questão da mudança do regime para um regime igual ao regime chileno, que aí seria o regime Isso, que o Paulo Guedes, inclusive, fez lá, né? Que aí que é você muito teria citado, justamente inclusive, né? O regime chileno é muito Isso, citado. Eu ouço bastante nas rádios, Jovem Pan, CBN, eles falando que o ideal isso. para a gente não é seguir um modelo europeu, e sim um modelo chileno. O que seria isso, mais ou menos? Ah, Claro que muitos pensam o bem. modelo chileno seria muito parecido com a previdência privada que existe hoje, né? Hum. Você faria a contribuição lá, ia constando e no final você resgataria o dinheiro que você colocou. Que é a poupança, que você O falou. grande, isso, como se fosse uma poupança, né? Uhum. O grande problema desse modelo é que você tem que ver aonde vai ser aplicado. No Chile o negócio não funcionou muito bem, tá? Se você procurar notícia, você vai ver que o negócio lá não funcionou muito bem, porque o grande problema é aonde você investe o dinheiro. Porque como você está colocando lá, tipo um VGBL que a gente faz, né? Previdência o valor. Isso, você vai. Travou? Voltou? Não, voltou, tá falando, tá dando para ouvir bem. Voltou? Voltou? Voltou sim, pode Beleza. falar. Então, e aí você vai colocar lá, e aí você vai colocar o dinheiro lá, e aí você vai fazer um resgate desse valor, né? É diferente do sistema que existe hoje aqui. O sistema hoje, como eu disse, é um sistema de pacto de gerações, né? Então você vai, quem está trabalhando paga para pagar, contribui para pagar o benefício de quem está aposentado. Então essa que seria a diferença. E o outro seria um sistema de capitalização, que aí você tem Entendi. que é o sistema do, é igual ao VGBL, né? Mais ou menos, é bem parecido. Só que o problema é, você vai aplicar num fundo, esse fundo vai ser investido. É,
se não render de forma adequada, pode ser que lá na frente você não tenha um mínimo garantido. Então você pode receber um valor muito pequeno. Isso não é muito legal. Eu acho que assim, é uma questão de a sociedade tem que ver o que ela quer. E a gente tem que olhar o espelho de outros países, né? E ver o que deu certo, o que não deu, para você poder escolher. Essa que é a grande questão. Sem dúvida. Aprender com os erros, né? Não só com os acertos. Sim, Então, claro. pelo que eu entendi, a gente, por exemplo, eu, você, o pessoal mais novo aí, que tem muito pouco tempo de contribuição, que está longe de chegar nesse patamar, de ter a possibilidade de se aposentar, o ideal seria buscar uma previdência privada que dá mais segurança. É mais ou menos isso que eu estou entendendo ou não? É, tem que fazer, a gente fala que é o planejamento, né? O planejamento previdenciário. Você vai ter que ver, eu acho que vai ter que partir para isso. Você vai ter que fazer vai ter que contribuir porque a gente é obrigado a contribuir, né? A contribuição previdenciária, ela é compulsória, você não tem como fugir disso. Mas a gente vai ter que se planejar para o futuro. Não dá para contar só com esse dinheiro. Até porque Sim. a gente não sabe nem se vai conseguir se aposentar, essa que é a verdade. Porque, como eu disse, pode ser que a regra daqui a 10 anos mude de novo, daqui a 20 anos mude, e aí é um problema de confiança no sistema. Então, quem pode E eu, falar hoje que confia nesse sistema? Eu acho muito difícil. não, sem dúvida. E eu vi, e uma coisa me chamou muito a atenção que você falou, a possibilidade de ter uma avalanche de aposentadoria por incapacidade, seja ela Sim, eterna, muito, acidentária, seja ali qual for. E eu muito. tenho uma Sabe grande por quê? amiga que. Hum. Desculpa, pode Não, falar. pode falar, pode falar. Não, Eu não, tenho uma pode grande falar. amiga que. Eu tenho uma grande amiga que trabalha, inclusive perita previdenciária do INSS. Ela falou que a grande preocupação deles com essa reforma realmente é isso. Porque eles estão Sim. fazendo já aquele pente fino da questão Uhum. das aposentadorias por invalidez. Eles estão revendo todas, segundo ela, todas, 100% das aposentadorias por invalidez. E se aumentar ainda com Sim. essa avalanche de novas aposentadorias, vai acabar virando uma bola de neve, né? Pelo que eu estou vendo, não um É, caos, mas um sistema que vai onerar eu, muito mais do que. eu Ou tenho estou até muito dado errado? uma palestra, não, é isso mesmo, eu tenho dado uma palestra nas OABs e tal sobre a PEC e a repercussão nos benefícios por incapacidade. As mudanças nos benefícios por incapacidade, elas são bem pequenas. A grande mudança mesmo, que eu acredito, que aí eu faço uma abordagem um pouco diferente, que é justamente a questão de um aumento de benefício de incapacidade pela dificuldade de acesso aos outros benefícios. O que acontece? Você tem lá um cara que é minerador. Uhum. Hoje, aposentadoria especial, 15 anos de contribuição como minerador, ele está aposentado. Se ele começar a trabalhar aos 20 anos, com 35 ele sai da atividade da mineração. E aí? Agora, esse cara vai ter que trabalhar até mais de 50. Cara, qual que é a chance desse cara não ter algum problema osteomuscular, dele ter uma lesão de coluna, dele ter uma atividade que ela é especial por justamente ter condições especiais, por ter uma série de situações. É isso que a legislação prevê. A Constituição e a legislação prevê que esses trabalhadores que, submetidos a uma condição diferente dos demais, seriam Uhum. tratados de forma diferente. Então, por isso Sim. que eu falo da avalanche de benefício por incapacidade. E aí você vê, nessa palestra, eu pego alguns artigos científicos de fora do Brasil, e, por exemplo, tem um estudo feito na Espanha que mostra que na construção civil, os acidentes no pessoal de mais idade, então acima de 50 anos, eles acontecem sempre no final da jornada de trabalho. Por Pelo quê que cansaço. acontece mais acidente de trabalho no final da jornada? Porque o cara tá cansado. É a mesma coisa. Hoje, um médico com 50 anos dando plantão, ele dá o plantão da mesma forma que fisicamente, ele responde da mesma forma do que o cara com 25, 30 anos. Então, assim, e você vê, a gente vê isso na medicina, que é muito comum. O médico ele começa dando bastante plantão e, com o passar do tempo, ele vai diminuindo o número de plantões dele, né? Então, isso é natural. Por quê? Porque ele sai daquela atividade que exige mais dele por causa da questão da idade.
Então, Uhum. você acabando com com esse tratamento diferenciado, ou seja, a aposentadoria especial praticamente deixando de existir, a tendência é sim de um aumento de benefício por incapacidade. Isso comprovado cientificamente, tem vários estudos que mostram isso, aumento de doença osteomuscular, aumento do número de acidentes de trabalho. Então, a gente tem sim embasamento científico para estar falando isso. A questão é que a gente está tratando a reforma do ponto de vista meramente econômico. Só. Então, é uma conta. A conta não fecha, então vamos. Só que, assim, eu não sou, vou dizer para você, eu não sou especialista em contas da Previdência, Hum. mas a gente observa o seguinte: de uma forma geral, posso dizer, a gente está num momento de baixa de emprego no Brasil. Você tem 15, sei quantos milhões de desempregados. Então, assim, é claro que você tem uma diminuição de receita e, consequentemente, isso pode gerar um déficit só num momento específico. Mas será que ela é deficitária há tanto tempo assim? Se ela é deficitária, por que uma parte dessa receita é usada para outras coisas através da desvinculação de receitas da União? São essas críticas que quem é especialista na área faz, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia ter sim uma mudança em algumas regras, porque realmente a expectativa média de vida do brasileiro aumentou muito nos últimos anos, mas eu não sei se precisava ser tão drástico assim. E eu Então, penso o acho que essa que é seguinte, a grande questão. usando esse exemplo que você deu aí do minerador, dos teleoperadores, essas classes que a CLT já dá o benefício da aposentadoria por X tempo, essa reforma rasga a CLT, né? Porque equipara todas as atividades profissionais a uma só. Aquela que demanda 65 anos, sei lá, para se aposentar. É o Isso. que você falou, um É, minerador que a trabalhou. aposenta... Fala. Não, não, pode falar. Não, O é que minerador que a gente trabalhou tem a aí previsão. de X anos e que é gozar da aposentadoria, vai ter que. É o que você falou, o que você vai fazer com esse cara? Ele vai ficar trabalhando 15 anos. Vai ter algum regime de adaptação ele ao mercado Não, do trabalho? e E o senhorzinho que essa que. contribuiu? Não, essa é a grande questão, porque assim, quando você ouve o pessoal falando, e eu já ouvi alguns, até pessoal do governo, eles falam assim: ah, mas aí a pessoa, quando ela atinge 15 anos, por exemplo, o minerador que eu dei o exemplo, 20 anos, com 35 anos, ele sai daquela atividade e vai para outra. Não, mas isso não é factível, não é Imagina. verdade, porque ele só sabe fazer aquilo. E a gente sabe dessa questão de reabilitação profissional. A reabilitação profissional é péssima no Brasil. É inexistente no A gente que Brasil. está. Porque Não, não o existe. reabilitado, a gente acompanha isso muito nas nossas perícias trabalhistas que a gente faz muito junto. Sim. Eles reabilitam para técnico e computação. Um coitado que male sabe escrever o nome dele. Aí ele chega na fábrica, a fábrica fala: não tem o que fazer com você. Quantos casos de depressão Não, secundária a gente não pega, João? Do cara que é reabilitado, volta para a fábrica e fica num cantinho contando o tempo. É o que você falou, é cara, terrível. eu tenho um caso de. Tem caso de vigilante de uma. É que... Pois é, e aí? Você vai botar ela fazendo... vai botar ela costurando? Não, voltou, pode falar. Voltou. Então, é muito complicado isso, porque assim, a reabilitação ela é praticamente inexistente, a Voltou. gente tem um prejuízo grande. E, e aí você tem essa questão que a gente está precisando avaliar. É, o E grande essa problema PEC não é. prevê. A PEC não prevê esses profissionais liberais que entraram no mercado para esse delta T de tempo que ele ainda tem que trabalhar. Não prevê nada disso. Ou seja, jogou, Não, acabou, se vira, vai dar o seu tempo. É isso? é isso aí, se vire. A grande questão é essa. Então, assim, a gente tem visto isso no pente fino. Você comentou do pente fino, e É. eu não sou contra. Eu acharia que uma pessoa que não tem direito ficasse afastada do trabalho. Jamais. Se uma pessoa não está incapaz para o trabalho, Uhum. ela tem que voltar a trabalhar.
A grande questão é, Sim. se o benefício não foi pago indevidamente, uma coisa é fraude. Ele estava Sim. lá afastado e teve uma fraude e o benefício foi pago indevidamente. Isso é uma coisa. Os casos que a gente Ih, agora acho que travou. no decorrer do tempo, Hum. verificou-se que de repente ela poderia voltar a trabalhar, tá? Então, se é essa situação, quando ela voltasse a trabalhar, deveria ser obrigatório ela ser submetida à reabilitação profissional. Porque Uhum. como que eu vou jogar essa pessoa de volta no mercado de trabalho sem ela ser reabilitada? Pessoas que estão afastadas há 10, 15 anos. Então, esse que é um grande problema. Então, Entendi. é, Eu então vou, eu a vou te gente fazer uma vê pergunta. justamente isso. É, tem uma pergunta aqui da minha concunhada. Aliás, um abraço para ela, Camila Olivetti. Ela perguntou aqui: soube que alguns países adotaram a capitalização, acabaram voltando atrás, porque. Peraí, só um minutinho, Camila, porque passei dos 30 há alguns tempos já, eu vou precisar dele aqui. Soube que alguns países que adotaram a capitalização acabaram voltando atrás, porque como a contribuição vai para a poupança de cada um, os estados acabaram sem caixa para pagar quem já se aposentou. Foi isso mesmo, João? É isso aí. Exatamente isso. Você tem. O Chile, acho que é o principal exemplo. Se você pegar, você vê até tem índice de suicídio de aposentados no Chile. Que a pessoa recebe Uhum. dinheiro que não é suficiente para ela sobreviver. Então, assim, é que a grande questão é que a gente tem uma cultura. Nós, no Brasil, temos a cultura de que o Estado nos acode nos momentos de que a gente tem problema. A ideia é essa. A Seguridade Social é isso que está lá na Constituição Federal. Sim. A Constituição Federal diz que a Seguridade Social ela é constituída por saúde, previdência e assistência social. Uhum. A partir do momento que você muda isso e você fala agora o Estado não vai mais ajudar o cidadão. Nós temos que ter a cultura no cidadão de que ele consiga se virar pelas próprias pernas. Só que o grande problema é a massa salarial, né? É o valor É, do salário, que no Brasil é baixo. Como é que você vai falar para uma pessoa que recebe salário mínimo para ela guardar dinheiro para pensar daqui a 30 anos? Não tem como, né? entendi. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Dani Personal. Boa noite. Entrei agora há pouco. Peraí, que eu estou esquecendo dele. Entrei agora há pouco. Vocês indicam quem é autônomo pagar o INSS, mesmo não sabendo como será o futuro, se teremos ou não aposentadoria? É, é o que você falou, a Então, contribuição é é o compulsória. do. O contribuinte. Na verdade, assim, se você oferir renda, você tem que contribuir, né? Você já é É, um segurado obrigatório, não tem seja um como. segurado É aquilo que eu obrigatório, disse, a sem gente dúvida. não tem jeito. O único segurados que são facultativos são as donas de casa, tal. Então, se você aferiu renda, você tem que contribuir. É o que eu digo. A grande questão é que a maioria das pessoas parte para a informalidade. É o Sim, PF, né? é o Que aí eu vou PF. fazer por fora e não vou declarar e não vou fazer a contribuição. Mas, É, teoricamente, se você aferiu renda, você tem que contribuir, não tem jeito. sem dúvida nenhuma. E agente médico, é o que você falou, a grande maioria da nossa contribuição vem dos empregos públicos. A gente não tem uma fonte de renda teoricamente legal, assim, né? Os plantões, isso aí, já é o que você Aham. falou, faz o PF. Então, isso aí dificilmente alguém contribui. Mas, Ou como PJ, né? ou como PJ, mas daí a contribuição é direto da empresa, não é só física, né? Não é Sim, aí você que faz a está sendo contribuição pela empresa. não é você que Isso. está no Mas olho você do paga, furacão, você né? contribui também. Você também contribui. O empresário também contribui. Essa é uma outra questão que eu sempre falo, né? Outro dia eu estava numa palestra e uma aluna falou assim: Ah, mas a reabilitação tem que ser paga pela empresa e tal. A empresa já paga a reabilitação. Já A gente já paga, faz lógico. contribuição previdenciária como empresário. A empresa contribui também sobre a folha de pagamento, a contribuição é alta. Então, assim, não é assim que a coisa funciona. O que mais me espanta em relação a tudo isso é que você não está tendo. Ninguém está falando da contrapartida. Vai diminuir a carga tributária? A gente vai contribuir menos?
Se a gente vai ter Pois é. menos benefício, ninguém está falando nada disso. Eu não vi nada disso. Alguém falar, Não, ó, a gente vai inclusive eles fogem diminuir do e vocês assunto vão quando guardar falam, mais né? dinheiro. Inclusive eles fogem do assunto quando eles falam da reforma da Mas é Previdência, que é claro que paralela não com a vai tributária. diminuir. Lógico que não. Não vai diminuir, não vai diminuir. E assim, eu não sei se você viu uma notícia recente que foi divulgada, falando sobre a questão do. Eles estavam falando de fazer uma, como se fosse uma privatização dos benefícios por incapacidade. Não sei se você viu isso. Que era Não, não vi. entregar o fundo para a iniciativa privada. Hum, São valores muito altos. Então, assim, são. todo mundo quer pegar esse. Até eu quero administrar esse dinheiro, porque só com. Se você investir male male, só o valor que rende ali já dá um valor bem considerável. Então, assim, são disputas de, vamos dizer assim, de poder, de quem vai decidir. Os bancos estão de olho nessas questões, óbvio, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver tudo isso. Por quê? Porque você vai ter repercussões muito grandes para a população. Essa que é a grande questão. E a maioria das pessoas está apoiando. E eu sempre falo uma coisa, Arthur, que até eu acho interessante. O empresário está apoiando. O empresariado como um todo está apoiando a reforma. Tá? Então, se você conversar com os empresários, eles vão falar, olha, a gente apoia porque precisa de dinheiro, porque a economia tal. Só que eu já estou pensando lá na frente, eu tenho certeza que quem vai pagar essa conta é o empresário. Porque a partir do momento que o trabalhador adoecer dentro da empresa, porque ele não consegue se aposentar, porque ele continua Vem naquela aquela atividade de avalanche que a gente risco, falou. é o passivo trabalhista e o passivo previdenciário. Então, se tiver um acidente de trabalho, quem paga a conta? Se tiver uma doença ocupacional, quem paga a conta? Então, assim, é inequívoco que o empresariado está apoiando, mas não está pensando lá na frente. A gente está pensando no hoje, não está pensando no amanhã. Então, eu acho assim, volto a repetir, não sou contra revisar algumas coisas, mas eu não sei se precisava ser tão drástico. Eu acredito que não precisava ser tão drástico assim, de Eu não digo você. drástico, eu digo errôneo o negócio, porque o que você falou hoje Não, tá. só abrilhantou o que eu já pensava. Entendeu? Então, o Não, que, tá. que eu penso? É o Você. que você falou. Se tem uma PEC que vai, nós vamos botar todo mundo para aposentar com 65 anos. Legal. E esse delta T que você tem de intervalo, o que, que você faz com isso? Não, você vai trabalhar, sei lá, de X coisa, já está previsto, que é lei. Enfim, tem um fundo, mas não tem. Você falou, você joga um coitado que trabalhou em carvoaria, que o cara trabalhou em confinamento e não sabe fazer outra coisa e aposenta com 15 anos, o que esse coitado vai fazer? Vai tomar massa de desempregado em valante. Ou é o que você falou. Ou o cara consegue um benefício por incapacidade, um B91 aí, É que o que vai transforma em acontecer. 92, né? Porque o cara, a única forma dele ter a cobertura do seguro social, que é a previdência, faz parte desse seguro social, né? Quando a gente tem uma contingência na vida, a gente vai a buscar essa previdência e vai ser através do benefício por incapacidade, porque não vai sobrar outra coisa. Ele dificilmente vai conseguir se aposentar ou por tempo de contribuição, ou por tempo de contribuição não existe mais, né? Por idade. É. A aposentadoria especial, ela praticamente perde o seu sentido, então você vai ter só o benefício por incapacidade. Isso é importante de ressaltar aqui, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixa de existir, né? Porque Deixa você de tem idade existir. mínima. Você tem idade mínima. Então, assim, é Exatamente. isso que tem que ser discutido. Tem uma travadinha, mas já deve voltar, pessoal. A gente não tem visto essa discussão. Voltou? Travou? Voltou legal agora. Não, Voltou? e eu penso o seguinte, é o que você falou. Eu acredito que quem deve estar muito feliz com isso são os donos os banqueiros, o pessoal aí da Banco, é o previdência mercado financeiro. privada, porque eu corri, eu confesso que eu fiz isso. Eu liguei para uma grande amiga, Claro. liguei para um grande amigo, o Sérgio, que é colega nosso médico,
que começou a mexer com o bolso. Falei, o que eu faço? Eu tô desesperado, cara. Ele falou, não, vou te passar o telefone de uma amiga que é corretora de empresa de seguro, desculpa, de previdência privada, ela vai te orientar. Eu sentei com ela em 5 minutos, ela me convenceu por A mais B que eu tenho que ter uma previdência privada. Eu já tinha e transferi para esse fundo maior. E ela, não vou citar nomes, obviamente, ela me falou, olha, o que a gente mais quer no mundo, mais do que qualquer coisa, é que passe a reforma da Previdência. Claro, quem que vai lucrar com a perda de confiança do sistema? Sem dúvida nenhuma. É o banco. É Sim, óbvio. é o banco. Se eu não confio no sistema previdenciário, eu deixo de inverter contribuições e passo a colocar meu dinheiro no banco. É uma coisa Exatamente. natural. Quem Exatamente. que vai confiar numa coisa que muda muda? A história do pacto de gerações é justamente isso. É você ter esse pacto. A gente trabalha hoje para pagar as aposentadorias de quem está aposentado e amanhã a gente quer que quem esteja trabalhando pague as nossas Pague pra gente. aposentadorias. Lógico. Exatamente. É esse o sistema que o Brasil adotou desde a Constituição lá, em 88. Aí agora estão mudando. O regime de capitalização ainda não foi publicado, porque eles têm a questão da desconstitucionalização de várias coisas, né? Muita coisa da Previdência, dos benefícios previdenciários são constitucionalizados. A PEC, ela desconstitucionaliza uma série de coisas, ou seja, qual que é a ideia, né? Para explicar para quem está ouvindo a gente. Quando você tira da Constituição e traz para a legislação infraconstitucional, as reformas ficam mais fáceis, porque ela não precisa ter a tramitação de uma PEC. A PEC tem um quórum qualificado, você tem que passar em dois turnos na Câmara, no Senado. Exatamente. Quando você traz isso para uma legislação infraconstitucional, as modificações ficam muito mais fáceis. E você tem isso também na reforma. Tanto pode entrar até como uma MP, que fica em vigência temporária e depois revoga mediante ou não a necessidade. O que e aí você não precisa ter o discurso. Pode falar. Não, o que eu penso é o que você falou. Não é que é uma coisa... ninguém é contra a reforma. Muito pelo contrário. Acredito que reforma é sempre bom. Mas é como ela está sendo feita. Eu escuto isso aí, tudo que você está falando, é o que você falou. Brilhantou o que eu já pensava. E não tem como não ficar desesperado. Eu não sou nem um pouco otimista. Eu não tenho essa visão otimista. Vai melhorar para mim. Mesmo porque eu penso o seguinte. Graças a Deus, nós médicos, ou nós profissionais da saúde, a gente tem um estofo suficiente que a gente consegue dar uma procurada numa previdência privada. Eu tenho a condição de procurar uma previdência consegue privada. Guardar dinheiro, né? Isso. Não estou falando que eu sou um milionário, muito pelo contrário. Mas e esse pessoal que não tem, que trabalha com salário mínimo e que está todo esperançoso, eu no futuro eu vou receber, meu filho vai receber, vai nada, porque você, é o que você falou, provavelmente você nem veja seu filho quando se aposentar, né? Então, alô? Essa que é a grande questão. Voltou, tá. Eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem também, de vez em quando dá umas travadinhas, umas osciladas aí. Eu acho fantástico esse nosso papo hoje, porque quando a gente divulgou a nossa conversa aí, nos grupos de WhatsApp da vida, ninguém conhece. Então eu falei, gente, vamos lá, vamos ver o Previdência. Porque tá batendo a nossa porta isso aí. Se você não tem uma Previdência privada, se você não tem um plano B, dificilmente você vai ser agraciado com essa... Ou você tem 64 anos, né? Se você tem 64, legal. Com 64, tô na beirada aí para eu conseguir me aposentar, então dane-se. Eu quero que passe a reforma mais rápido. E corre. Que vai que muda lá e os caras daqui a pouco jogam lá para 90 anos. E eu te digo mais, a gente que é advogado também aí, o direito adquirido, não sei não se o pessoal não vai rever. Passa essa reforma, você tem o direito adquirido, se aposentou como um minerador aí com 35 anos. Não sei não se não entra uma reforminha aí para rever o pente fino das aposentadorias especiais da que a CLT mandava. Antes, né? Não duvido. Ô Arthur, deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal. Lógico. Eu falei que a Alessandra estava acompanhando a gente. O Marcelo também, que está sempre acompanhando a gente lá. Um abraço. Marcelo Fontes. Tá fazendo bastante Ana comentários Paula. Aqui. E a Ana Paula, que eu vi aqui que ela entrou, Ana Paula Fernandes, que eu sempre participo das lives dela lá do IEPREV, e aí eu tô vendo aqui que ela tá acompanhando a gente aqui. O Bruno, que tá ali comentando também agora. Bacana, então, assim,
a grande questão é essa. Eu acho que a gente sabe que talvez precisasse de alguns ajustes, mas a gente ouve muito isso no meio, né? O pessoal fala assim, é reforma ou é retrocesso? Essa que é a grande questão. Porque você tem algumas condições que fica mesmo complicado de você estar mudando. Eu acho que o principal impacto é a questão da idade mínima, mas mais para mim é da aposentadoria especial. Porque você ter idade mínima em Eu também aposentadoria penso especial, isso. você acaba com o sentido do benefício, porque o sentido do benefício é justamente você tirar daquela atividade nociva o trabalhador antes de um determinado período. Sim. Então, se você tem idade mínima, você acaba com isso. Então, eu acho bem complicado mesmo, e a gente vai ter uma repercussão a longo prazo, e você pode ter certeza que daqui a 10 anos você vai ver que vai aumentar o número de benefícios por incapacidade com absoluta certeza. É, Essa eu acho que é o esperado. e eu penso que eu não sou previdenciário, você sabe disso. Eu faço mais a parte civil e trabalhista aí dos médicos. Eu vejo você falando isso, eu estou pensando nos artigos das aposentadorias especiais da CLT, que não vai valer mais nada. Não vai valer mais nada. Aqui, se passar essa reforma, o pessoal que vai prestar o AB daqui a alguns dias vai ler isso aí e vai dar risada, porque provavelmente vai cair até por terra a reforma trabalhista agora de 2017. Concorda ou não? Isso, Esses é. trechos, né? Das A aposentadorias atividade, especiais. a atividade especial, ela tá prevista lá na lei previdenciária, né? A gente fala Uhum, que tem a lei, que para a gente a norma é a lei 8213/91, que é a lei de benefícios da Previdência uhum, Social, e aí você exatamente. tem a regulamentação no regulamento, que é o decreto 3048 de 99, o anexo 4, que ele fala ali das atividades especiais e o tempo, né? E aí você tem a instrução normativa 77, que também fala um pouco sobre a questão da comprovação lá, tal, não sei o quê. Mas assim, você tem um grande problema, que é justamente o que você está dizendo. Com o tempo, o pessoal vai achar engraçado falar em aposentadoria especial. É, Porque se você tem idade mínima, não tem aposentadoria especial. Entendeu? exatamente. Então essa que é a grande questão. Perde vamos dizer O assim, sentido. perde a intenção, o sentido da lei, né? A intenção do legislador ao criar esse tipo, do constituinte original a criar isso, né? Então, assim, você perde isso. Você não faz sentido. Essa que é a grande questão. Então, aí você Exato. tirando isso com a reforma, eu acho que a gente vai enfrentar grandes problemas aí, e volto a repetir, as empresas vão sim enfrentar problemas em relação a isso. Eu penso Porque isso você não também. vai ter o que fazer. O que vai acontecer? Você tem duas situações diferentes para mim. Uma coisa é aquele cara que vai, eu digo até estourar, né? Porque ele vai ficar trabalhando ali e tal naquela condição por muitos anos e vai estourar. E você tem um grande outro problema, que é você pegar algumas empresas, elas podem criar uma idade de corte, e a partir dessa idade eu mando o trabalhador embora, Claro. porque eu sei que ele vai estourar lá na frente. Então, por exemplo, o minerador que a gente está comentando, eu deixo ele lá de 20, quando ele tiver 30 anos eu mando ele embora e acabou. E esse cara não vai conseguir E isso vai valer recolocação para no médico mercado. também. A gente está Para falando aí médico a questão também, de. Para médico também. Você acha que alguém vai claro. contratar um médico de 50 anos, o João, para dar plantão? Ou vale mais a pena Não. você contratar um menino que está com fôlego, ou ele começa a cansar, manda embora? E Não que é isso? geralmente a mão de obra é mais barata, né? Muito mais barata, muito mais barata. E é o que você falou, a questão do cara tecnicamente qualificado, mas que está com o tempo já estourando, esse pessoal você vai ter uma avalanche de pessoal tecnicamente qualificado, com uma idade avançada, sem ter o que fazer no mercado. E quem que vai contratar? Ninguém. Exatamente. Ninguém vai contratar. E é totalmente utópico, é o que você falou, vou jogar, não, beleza, eu sou PhD vamos falar nossa área médica, eu sou professor, doutor de Harvard e tal, mas, cara, você está com 55 anos, desculpa, tem um menino aqui formado na Isso. Uni qualquer coisa que vai trabalhar pela metade do seu preço e ainda dá condição para mim de eu manter ele 20 anos no cargo, não é isso? E, e, e manter ele sem o risco dele ter uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, né? Exatamente, exatamente. É complicado. O recado dado é recado cumprido, na minha opinião. Vamos correr atrás de uma aposentadoria, mas de uma forma particular, de uma forma previdenciária E fazer, particular. fazer o planejamento. Eu acho que é isso, cara.
a dica que eu dou aí para o médico que está ouvindo a gente, o profissional de saúde, o contribuinte individual, né, o quem profissional liberal, é procurar um advogado da área previdenciária e fazer um planejamento. Porque aí você consegue planejar a longo prazo e verificar o que é o melhor para a sua situação. Porque cada caso tem que ser tratado de forma Sem individual. dúvida. Não tem uma Sem regra dúvida. geral. Porque tem gente que tem duplo vínculo, tem gente que trabalha no serviço público, tem gente que trabalha no privado, trabalha no federal e no municipal. Aí tem que ver individualmente cada caso. Não, achei ótima a nossa conversa hoje, que você complementa os meus seguidores. Aliás, até aconselho os meus seguidores seguirem você aí, para qualquer dúvida pode te mandar. Acredito eu que você não vai. Conheço você há alguns anos, eu sei que você não vai Não, se sim, eximir claro. de responder. E os seus também, se quiserem Uhum, tirar alguma dúvida com a gente da parte civil e da parte trabalhista, estamos aí na claro, área e vai ser um prazer. João, com encerrando certeza. rapidinho esse assunto, infelizmente está quase acabando nosso tempo aqui, uma porcaria esse negócio de uma hora só. Aquilo que eu falei com você no privado também, muita gente me perguntou do e-social, e eu estou estudando isso bastante, Tá. estou vendo que a coisa vai mudar inteira também, né? Provavelmente vai acabar o Isso. e-social, não é isso? O atestado É, médico, essa questão. o e-social, vou te dizer que frustrou, acabou por. Ó, recebi aqui uma coisa que a gente tem mais 2 minutos. Vamos fazer o seguinte, João? João, vamos deixar combinado fazer uma outra live para a gente bater um papo sobre e-social e atividade médica? Topa? Você me ouviu? Eu ouvi sim, tô ouvindo. A Vamos, porque eu tô gente. recebendo aqui, ó. Tá chegando aqui, é que vocês não conseguem ver, mas tá chegando aqui, juro, que tá faltando tanto tempo para acabar a nossa live. Então, para a gente não encerrar, a gente combina e divulga. Depois a gente fala a parte de social, atestado médico, questão do médico, profissional Beleza. liberal, a gente bate um papo, pode A ser? gente combina para semana que vem. A gente marca um dia semana que vem e a gente conversa. Fechado. Nessas suas viagens malucas aí, a gente para 5 minutos aí, eu te atrapalho um pouco. Não, com certeza. Imagina. João, Prazer. ó, eu acredito que você, seus seguidores estão todos aqui ainda, não sei, deixa eu ver. Bom, enfim, eu queria aqui fazer nessa live um agradecimento público para você pela. Não sei se todo mundo sabe, mas o João foi um dos caras que mais me incentivou no término da faculdade, quando a gente se encontrava no mundo de perícia aí. Me ajudou demais, me deu muito material para estudar para a OAB, sempre me deu uma baita força, discutíamos questões de direito bastante. E eu não tenho como te agradecer essa força que você me deu esse final de curso, de totalmente filantrópico, não cobrou nada, muito pelo contrário, me mandou um monte de Imagina. material. Não posso falar em que jeito o material, porque senão nós estamos aqui ao vivo, pode ser que a gente vá preso, mas você me mandou bastante material que eu usei como fundamento para eu ter o sucesso na OAB. João, não tenho como te agradecer e para sempre você é grato à sua força, viu? E quem te segue, quem é seu Imagina, que aluno, é quem isso. vai nas suas palestras, além de um profissional extremamente competente, que eu tenho certeza que você é uma pessoa que não tem que falar suas qualidades. Muito obrigado, viu, João? Imagina, Arthur. Eu que fico feliz aí. E com certeza você passou na OAB, o mérito é seu. Nada, nada. É, Eu devo a gente demais a sabe você. que como é complicado passar, né, na prova lá da OAB e tal, e a gente sabe que é difícil, mas que com dedicação e estudando a gente consegue superar esse desafio aí, com certeza, e bola para frente. E aí a gente vai conversando, aí você vê aí um dia melhor, aí a gente divulga aí pro pessoal para a gente poder fazer a live, mas Então tá não fiz nada combinado. demais, acho que é um prazer poder ajudar e ajudar no sentido de passar lá o material, porque quem estudou foi você que fez a prova, então o mérito é todo seu. João, Tá tamo certo? junto aí, cara. Semana que vem a Valeu. gente vai agilizar essa live, Beleza. pessoal. Aí o nosso intuito aqui, como eu disse, a gente Tá faz isso bom. aí no intuito de ajudar os colegas e da gente conseguir se unir nessa hora de aperto. Sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Um abraço, João. Vai descansar aí, que você tá em Caxias, vai tomar um vinho, fumar um charuto. E eu te digo mais, hein? Você tá me devendo aquela volta de Harley.
E te digo mais. A gente vai ainda marcar aquela volta de Harley Davidson fumando charuto que a gente conversou já à tarde. Um abraço, João. Fica com Deus, irmão. Tchau. Um abraço.